Olá, boa tarde. Como vão? O que mais é possível? Como pode melhorar? O pessoal vai chegando. E aí? Muito bom estar com vocês mais uma vez no dia de hoje. Hoje para contar, né, para falar para vocês das transformações que são possíveis através dessas ferramentas, né, que eu venho comentando aqui com vocês. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que funciona? Né? Como será isso, né? Se eu fizer esse atendimento, esse curso, como que vai funcionar para mim? Né? Então agora a gente vai começar uma série, né? Hoje com a presença da Magali Torres, né? Ela fez sessões, ela também fez classe, e ela vai vir aqui hoje contar, né, para vocês como que é isso, como receber, né, como ficou, como era a vida dela antes, como ficou a vida depois, né, dessas ferramentas. Então, para você que está chegando aí, fica aqui com a gente para acompanhar, né, o que mais é possível. Como pode melhorar ainda mais. Para quem ainda não me conhece, né, vou me apresentar. Meu nome é Alexandra Mesa, eu sou farmacêutica de formação, atuo com essas ferramentas de transformação, né? É uma transformação que começou comigo e expandiu tanto que eu escolhi dividir com vocês, né? Então, hoje eu atuo com atendimentos, tanto online quanto presencial, né? E com as ferramentas de Access Consciousness, também trabalho, sou reikiana, né? Com Reiki, Magnify Healing, e o que mais é possível? A gente fica na pergunta, né? A gente não determina. Também sou criadora, né? Da página da Fábrica da Consciência, que é um espaço para nós terapeutas, para quem é da área, né, se divulgar, fazer a divulgação do seu trabalho, para que a gente possa se unir, um canal onde a gente possa se encontrar, unir forças e para que as pessoas nos encontrem. Então, ali você que é terapeuta, faz o seu cadastro, né? Você entra no site www.fabricadaconsciência.com.br e você já pode ser encontrado para realizar, né, os seus atendimentos. E, né, então você, de repente, não é daqui de São Paulo, né, de fora de São Paulo, de outra cidade. É bastante importante, porque muitas vezes os clientes buscam pelo seu atendimento, né, você não sabe onde te encontrar. Então, entra lá na fabricadaconsciência.com.br, você que é terapeuta, é só fazer o seu cadastro, inserir o seu curso de formação, né, necessário comprovação, para que você esteja lá. É totalmente gratuito, tá? A ideia é criarmos um grupo para nos encontrarmos, um grupo de contribuição, para que as pessoas tenham acesso, né, a nós, com total facilidade, alegria e glória. Então a gente está aqui, né, aguardando a Magali chegar e a gente já vai começar com a nossa live, tá ok? Então sejam bem-vindos quem está chegando. O que mais é possível? É, hoje aconteceu até uma situação bem bacana, né? Bem legal. Uma pessoa me chamou para perguntar como ela poderia encarar com mais facilidade, né, essa fase de quarentena. E eu estava comentando com ela, só um pouquinho, a Magali chegou. E aí eu falei sobre as possibilidades, né, para que ela use tanto as perguntas quanto o mantra. Aí a Magali chegando. Aí, Boa noite. noite. Muito bem-vinda. Tudo bem, lindona? Sim, tudo bom comigo. E você, como vai? Bem, graças a Deus, né? Depois desses tempos de pandemia, nós aqui todo mundo cumprindo com o isolamento. Já faz um Sim, bom tempo que a gente não tem a oportunidade de se ver pessoalmente, né? Só pela rede social mesmo. é verdade, verdade. Para quem não sabe, né, a gente tem um grupo de trocas que fica na região de Osasco e semanalmente, né, Magali, a gente estava se encontrando sempre quando possível, claro. E por conta da pandemia, esses encontros, essas trocas estão suspensos, né?
Mas como pode melhorar, né? O que mais é possível. O pessoal está chegando Como, aqui. Lilian, que delícia ver você aqui. É, linda e como empoderada. pode ser, como pode ser mais fácil? Eu tenho Sim, sentido na pele e fisicamente a falta da troca. Eu até é, comentei com você esses dias que aquelas sim. coisas, é assim, né? É uma manutenção, né? Se você para, tudo aquilo que você vai vivendo diariamente vai ali construindo outras situações na vida da gente, né? Sim, não, é verdade. Eu acho bem importante, eu gosto bastante. E aí, nesse período, eu estou aproveitando até para usar aquela ferramenta que a gente aprende no curso, né, da autoaplicação. É lógico, não substitui, né, uma aplicação presencial, mas é por enquanto que tem, né? E eu tenho a sorte de ter um maridão, né, que fez o curso também, então a gente acaba trocando, né, barras e outros processos corporais. Então, é bem bacana. Eu falo também, Magali, que de repente a gente pode ver lá no grupo quem está próximo, né? Se tiver essa disponibilidade, com todos os cuidados que o momento requer, para realizar a troca, porque eu acho bem importante, né? É, claro, dentro das condições aí, né? Dentro do que é possível, com todo cuidado. A pessoa chegando, Rita, Gabi, sejam bem-vindas. Ai, Que que delícia. linda! E A reunião. precisa mesmo de muito cuidado, porque acaba aglomerando 20 pessoas assim, né, menina? Para que você vê, o recinto já tá cheio, mas eu Sim. acho que é tanta troca energética que não tem vírus que suporte ficar no meio da gente, não. Né, a felicidade e no, o nível, né, a frequência que a gente fica de felicidade, A de auto imunidade. amor, é imunidade para tudo isso, né, Magali? E como Verdade, verdade. e quem é a Magali, para que o pessoal te conheça, quem não conhece, para quem conhece, reconheça. Já tem uma galera aí que a gente já trocou barras, tive a oportunidade, que delícia ver vocês. É, a minha jornada, ela já vem aí há alguns anos. Eu vou tentar ser o mais breve possível e focar em Axis mesmo, mesmo que é o foco aqui, né? Mas, como eu falei para você, na verdade eu cheguei e na verdade, não conhecia, eu dei atenção para a Uhum. ferramenta no momento que eu estava buscando algo que me fizesse parar com efeito Zenão, né? Que foi até algo que eu coloquei numa outra live, se você a gente pode conversar sobre isso. Então, só para o pessoal se inteirar do efeito Zenão. Esse efeito Zenão é o quê? É mecânica quântica, é na hora do decaimento do átomo. Então, assim, tudo aquilo que você coloca a sua atenção Hum. está se movimentando. Só que você não pode ter dúvida disso, porque se você tiver dúvida, o mínimo de dúvida de que aquilo não vá ser seu, que aquilo não possa acontecer para você, não ocorre o decaimento do átomo e aí você tem que começar tudo de novo. E quando eu estava buscando isso, porque eu já estava ali há algum tempo estudando com o professor Hélio Couto, e aí eu não me lembro se foi a. Ah, eu esqueci o nome dela agora, fugiu. Mas eu tava assistindo. Putz, menina do ar, fugiu o nome dela agora. Não Bom, sei. eu tava assistindo o vídeo e aí eu tava passando, eu já acompanhava ela e tinha um vídeo dela no YouTube que tava lá, efeito Zenão, descobrir como parar o efeito Zenão, né? Eu falei, puta, vou assistir o vídeo da menina. Aí foi que ela veio falar das ferramentas de Axis, né? E foi aonde eu dei atenção para Axis. E aí eu iniciei os meus estudos pela parte verbal mesmo, né? Que é essa questão das perguntas. Fique na pergunta. Quando você está na pergunta, você não tem dúvida, porque você não se limita e você não dá respostas, né? Você não fixa respostas para aquilo que você deseja ou que você está buscando. E Sim. aí foi quando eu comecei a pesquisar.
sobre o assunto, encontrei várias pessoas, tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo. E aí foi que eu comecei a conhecer das ferramentas corporais, né? E aí o pessoal falando da Barras mesmo. Foi Uhum. quando eu fui procurar mais próximo de mim, eu encontrei o Cris, muito louco, né? Sim. Era um sábado eu procurando, aí eu vi lá o site dele, ele estava falando sobre o curso, falei, vamos mandar uma mensagem, né, para esse cara Aham. aqui, e vamos ver o que ele vai me falar. Aí eu mandei uma mensagem, curiosidade, porque eu tinha passado na fase que eu queria experimentar a técnica, até cheguei a fazer contato com algumas pessoas para correr minhas barras. E aí eu também não sei o que aconteceu, eu quero falar, não vou experimentar não, eu quero fazer o curso, vamos ver, eu já vou direto pro curso. E foi quando eu falando com ele, aí ele pegou e falou, assim, acho que a gente falou uns 3 minutos, ele falou assim, não, vem aqui que a gente Sim. conversa, eu te explico o que é a técnica e a gente já corre suas barras. E foi Aham. assim muito libertador. Inclusive, quem esteve com ele na minha primeira sessão foi a Gabi. Ele aplicou MTV-SS e a Gabi correu as minhas barras. E aí aquele dia, menina, mas foi uma energia e uma coisa tão louca que eu saí lá do espaço, eu liguei pro meu marido e eu falava na rua, nossa, eu Aham. descobri o que eu quero pra minha vida. E aí, lógico que depois de tudo isso veio todo um processo que eu tive que administrar, que eu tive que me adequar, porque às Uhum. vezes a gente acha que, como é que eu vou te falar? Isso até é assunto para uma live inteira. Às vezes a gente quer dar para o outro 100% da gente, só que Uhum. para ele o 100% não é o meu 100%, às vezes é só um pouquinho. E quando eu Uhum. tento dar o meu 100%, eu afugento a pessoa, entendeu? E aí eu passei Sim. por essa fase de entender que cada um tem as suas escolhas, Uhum. mas para mim foi libertador, entendeu? Foi libertador porque eu aprendi a ficar na pergunta, eu aprendi que cada um tem a sua escolha e que se não está correndo da forma com que eu quero, abrir um pouco mão do controle e deixar fluir, que tá tudo bem. E a melhor parte que tem que você aprende é o está tudo bem, entendeu? Sim. Independente do que as pessoas te façam, e aí é onde você fica praticando o mantra, né? Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Show. E Entendeu? Magali, conta para eles, né? Quem só introduzindo um pouquinho mais da Magali, ela tem um Instagram, né, chamado Mundo de Nozes, que Ah, inclusive surgiu aí na ideia da segunda classe, né? Que ela estava lá na foi. pergunta, que ela ia se apresentar o trabalho dela para as pessoas, e a Magali sempre teve, ela sempre conversou muito comigo sobre essa questão de depoimento. Não é à toa que ela é nossa primeira, né, entrevistada, primeiro depoimento que Ai, eu que trouxe. delícia. A gente precisa gritar, né? Falar para as pessoas que existe essa possibilidade. É lógico, né? Que todo mundo tem o seu tempo, né, Magali? Assim como você falou, eu fui lá, eu pesquisei e diz pra gente, você estava num momento de mudança na sua vida? Me conta, né? Conta pra gente o que a Magali faz hoje, né? Se ela atua com essas ferramentas, se é um trabalho, né? Se é algo para ajudar a família, porque tem, né, algumas pessoas que optam por trabalho, tem pessoas que optam por auxiliar a família, tem pessoas que optam pelos dois. E qual foi esse momento, né? Aconteceu algo na sua vida que te fez buscar pela mudança? Foi realmente algo que te, né? O que que foi esse momento para você? Foi uma procura de mudança mesmo. Uhum, Uns conflitos internos absurdos que eu tinha de deitar no travesseiro e não conseguir dormir, de ficar com aquela voz na sua cabeça, sabe, de trocentas coisas. uhum, Resumindo, era o auto-julgamento e o julgamento dos outros. Depois que minha filha nasceu em 2015, eu passei por uma situação financeira muito difícil
Foi Uhum. numa época que meu marido estava empreendendo e eu acabei indo com ele, e naquele momento, tudo aquilo eu não conseguia assimilar o porquê, entendeu? Uhum. E era muito julgamento. Era julgamento de mim, era julgamento dele, era julgamento do que ele fazia, era julgamento das pessoas, do pai, da mãe, do irmão, todo mundo. Era o tempo inteiro. E eu não dormia, às vezes, pensando naquilo. E tinha muito medo. E aí foi quando eu falei: não, peraí, tem que ter Uhum. alguma coisa diferente, porque na época, é porque assim, tem a questão de todo aquele conhecimento empírico, né, que a gente vem durante a vida toda. Isso já vem lá da minha mãe. Minha mãe era uma mulher de numerologia, minha mãe era uma mulher de mantras, minha mãe era uma mulher de Saint Germain. Então ali eu já tive uma base de que alguma coisa diferente tinha no mundo, mas eu nunca me aprofundei. E nesse momento de crise interna comigo mesma, eu resolvi procurar. Falei: não, eu vou procurar, porque eu estava trabalhando com ele, eu não gostava daquilo, entendeu? Aquilo me perturbava, apesar de ser extremamente grata, porque aquilo trazia o sustento para minha casa, traz até hoje, porque ele está lá até hoje, entendeu? É o trabalho dele e ele ama, mas é uma paixão dele, não é minha. E eu já tinha me formado em pedagogia em 2006 e não segui na profissão. Aí a gente vai entrar em crença limitante, né? Aquela coisa, Sim, professor importante. passa fome. Professor passa fome, imagina. Não, tá, terminei o curso, mas agora eu tenho um filho para criar e o que eu vou fazer, né? Não tenho condições de ser professora e passar fome com o filho. E Tá. só que o chamado ele vem quando uma coisa é para você, o universo ele vai se manifestando para que você se volte para aquilo. Sim. Então, quando eu comecei buscando essa mudança, aí eu fui descobrindo várias técnicas. E quanto mais eu fui descobrindo, quanto mais eu fui descobrindo a questão da física quântica, do nosso ser energético, Uhum. ferramentas foram vindo, e aí comecei a cocriar, entendeu? Aí eu Uhum. tinha uma outra crença limitante, que se fosse para eu seguir nessa profissão, Ah, então só se eu fosse concursada, se eu fosse funcionária pública. E aí foi onde começou, cocriei. Depois disso, todos os concursos que eu prestei, eu passei, eu pude escolher, e hoje eu atuo como professora. Mas com toda essa bagagem de busca de conhecimento de todo mundo que eu conheci nessa jornada, hoje eu já tenho vontade de estudar mais e, por exemplo, fazer um curso de terapias integrativas para show. trabalhar com pessoas, né? Sim. Porque tem a semente, né, Alessandra? Então Aham. eu sempre tive uma semente assim dentro de mim, e eu Aham. sempre falei isso pro meu marido, e às vezes quando eu falava, ele falava: ai, não fala, não quero nem ouvir falar, né? Que eu dizia para ele assim: a gente tem que cuidar da alma, porque o dia que a gente morrer, o que que vai ser? Esse corpo é passageiro aqui, a gente vai viver aqui 50, 60, 70 anos, e na eternidade, o que que eu vou fazer? Uhum. E essa foi a beleza que a Axis me trouxe, porque eu descobri que eu posso fazer aquilo aqui, o que eu imaginava que eu ia fazer depois de morta. É engraçado, mas é o que passava na minha cabeça. Uau, uau, muito, muito legal, muito interessante. Eu acho que bacana no início você falou um pouquinho, né? Você trouxe aquela questão do terapeuta, né? Quando a gente está entregando, quando a gente sai de um curso, a Rita está falando que está travando. Desculpa, Rita, eu acredito que tem alguma questão relacionada ao horário. De repente, dependendo do horário, como a gente está num horário, digamos aí, de pico, bastante gente se conectando, pode ser por conta disso. De repente, dá uma olhada na sua casa, melhor ambiente, né, Magali? Porque para mim aqui está bem, Aqui tá normal. está funcionando. Dá só uma olhada nessa questão,
né? E talvez seja por conta do horário mesmo. Peço, né? Já peço de antemão desculpa por isso. Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje a live é sobre depoimento, né? A gente está com a querida aqui, Magali Torres. Teve algum lugar que eu escrevi Magali Neves. Eu não sei de onde eu tirei Neves. Mas é que é das Ai, Neves Torres. é, Torres é do marido. sim, entendi. Então, é a Magali Neves Torres aqui com a gente, ela é do Mundo de Nozes, ela é É, professora, contando para a gente aqui as experiências dela, a transformação que ela pôde obter através das ferramentas, hoje especificamente de Axis, porque na verdade ela está contando aqui para a gente que ela já é uma missão de alma, ela já escolheu, né, atuar com muito mais ferramentas para que ela seja aí a possibilidade, porque muitas vezes o que acontece, né, Magali, só para o pessoal que está chegando aqui, a gente de repente encontra essas ferramentas, a gente se melhora, e o que acontece é que a gente quer gritar para o mundo que existe, né? Que fala assim, ó, uhum. eu estava naquela situação, foi o que ela falou, eu estava passando por uma situação de problema financeiro, né, problema familiar, então, aí, eu estava buscando por mudanças. E quem nunca, né? Quantas pessoas não estão passando exatamente pelo momento que você estava passando? O meu momento também não foi diferente. O problema em relação a profissional, né? Eu não estava me encontrando profissionalmente, então eu fiquei, né, buscando, porque a gente, né, que acaba se encontrando nesse lugar é por conta de que a gente acredita que existe algo maior, a gente não fica ali, né? Ah, não tá legal aqui, eu vou ficar aqui. Não, a gente fala assim, e o que mais, né, é possível, mesmo sem as ferramentas, né, Magali? Porque a gente não para, a gente fala assim, eu vou buscar, eu quero, como ela falou, ela co-criou, né, esse trabalho que ela está hoje, então a gente é possível sim. O que é co-criar? É a gente desejar, é a gente escolher, que na verdade a gente usa, né, dentro de Axis, e de repente aquilo aparece para a gente, né? Porque o que? A gente escolheu, a gente pediu e a gente recebeu. Então, você que está assistindo aí, está passando por um momento como esse, né? Ela está trazendo para você, a gente está trazendo para você que existe sim a opção de transformação, de melhora, né? E que é somente uma escolha, né? Quanto você está escolhendo sair desse lugar que você está hoje. Então, aqui é um convite, né, para essa sua mudança, para essa sua transformação. E aí, só comentando, voltando lá que você estava falando, muitas vezes, algumas vezes a gente sai de um curso cheio de energia, todo energético, e a gente quer nos doar, né, Magali? E muitas vezes é como se fosse um caminhão energético e a gente vai despejar em cima das pessoas que a gente acredita que deve salvar, que deve contribuir. Só que muitas vezes o caminhãozinho dela, ó, né, é pequenininha, uma carretinha, ele não dá Pequenininho. conta, né, de receber tudo aquilo. Então é importante, né? Acho que, como você falou, tem conteúdo aqui que vai dar para uma live inteira, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, né, de que não é um erro, né? E sim é algo que a gente percebe de querer ajudar as pessoas. Existe isso muito forte no terapeuta, mas que é possível sim ser trabalhado, que é como você falou, foi uma questão de ajuste, né? Ajuste fino, que de repente ali você ajustou, né? E hoje é diferente, já percebe diferente, né? E aí hoje você atua, né, com essas ferramentas dentro da sua casa, você faz os atendimentos, como que está funcionando isso para você, né? Você tem se auto-aplicado? Caseiro mesmo, Uhum. não trabalho, não tenho nenhuma atividade remunerada em relação a isso, é caseiro, eu me auto-aplico, né? Tá. Inclusive, me auto-aplico juntando com outras ferramentas e tenho vivido, assim, coisas incríveis em relação a isso, tá? Mas tenho vontade, sim, de atuar. Mas aí eu fico na pergunta, quando vai ser, como vai ser. É que nem eu até coloquei no meu stories hoje que quando você faz uma demanda, né, que até é um termo que o Den coloca no livro dele, quando você faz uma demanda não tem como. Só vem, mas não vem da forma, talvez com que você desenhou, com que você programou, com que você planejou, porque o universo ele depende de muitas coisas para trazer algo para você. E eu Uhum. tenho trocentas coisas em relação a isso.
Mas eu coloquei isso no post porque assim, eu estou participando de um protocolo de 21 dias de meditação que chama Soma, com o Gabriel Menezes. E assim, é maravilhoso. E lá no grupo eu tinha proposto para eles, né, da gente vir fazer uma live e só falar da nossa trajetória. E era isso daqui mesmo, e falar, olha, eu estava passando por isso e eu fui buscar algo diferente, eu encontrei, e eu tô aqui agora, e eu usei tal, 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 tal e tal, falasse todas as ferramentas que usou para falar para as pessoas, olha, se você está em conflito, se você está passando por problema de dinheiro, se você está por problema de relacionamento, tem alguma coisa para você, é só você buscar, entendeu? Uhum. E aí tá, o negócio esquentou e aí de repente as coisas não fluíram da forma com que eu achei que seria. Só que aí o que foi que o universo fez? Colocou você, que me deu a oportunidade de estar aqui para poder cumprir com a demanda que eu mandei para o universo, que era de poder falar da minha experiência. E muitas outras. É legal. E muitas outras demandas eu fiz e não vieram conforme eu planejei. O ano passado mesmo eu fiz uma demanda. Até o final do ano eu pago meu carro. Até o final do ano, eu falei, meu marido, até o final do ano a gente quita esse carro. O que aconteceu? Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. E aí, na hora, eu ia fazer o quê? Gritar, chorar. A diretora da minha escola falou, mas você não vai gritar, você não vai pular na rua? Eu falei pra ela, não, tá tudo bem. O carro tem seguro. E na hora veio para mim, você fez uma demanda que você ia quitar o seu carro. Então tá aí, bebê, agora você aciona o seguro e quita o seu carro. Então, mesmo quando a gente faz a demanda, a gente tem que estar observando em que sintonia e frequência a gente tá, porque senão, de repente, a coisa pode vir, mas de uma maneira totalmente oposta do que você imaginava, entendeu? E aí é essa contribuição, mas isso foi antes de eu fazer minha primeira classe com Cris. Foi antes da minha primeira classe com Cris. Porque se eu já soubesse, se eu já tivesse essa consciência de estar na pergunta, talvez pudesse ter sido diferente, pudesse ter sido melhor, pudesse ter sido pior. O que ia ser, eu não sei, entendeu? Mas, enfim, o bom é que depois eu comprei um carro melhor e dentro dessa história tem muito mais história que daria pra gente falar mais 2 horas sobre isso. Então é muita história. São muitas coisas, entendeu? Então hoje, aí eu comecei no, como pode melhorar? Como pode melhorar? Aí tem a fase que você vira um papagaio, como pode melhorar? O que mais é possível? Nananã, nananã. Aí você entra na parte. Eu acho que tudo é em dose, não é, Alessandra? Você vai vivendo, eu não sei se você vai errando, vai vindo uma outra consciência e você vai percebendo e você vai ajustando. Então, hoje, assim, eu sou muito mais dentro do meu social, eu sou muito mais intro. Porque no começo, quando eu queria falar muito, é como se eu estivesse ferindo as pessoas. Porque eu tocava nas crenças limitantes, eu tocava em questão de religião, e aí aquilo fazia eu também me julgar. Então, tudo isso foi sendo moldado, entendeu? Então, hoje eu fico na minha. Quem tiver na minha frequência e vir me perguntar alguma coisa, aí eu me sinto livre para falar. Mas se não me perguntar, eu também fico quietinha. Não... Eu acho que a pessoa tem que buscar. Não adianta querer dar para ela o que ela não está escolhendo, entendeu? Sim, isso é sempre. E aquela relação, né, que você conta que com a sua família, que existiam julgamentos e que de todas as formas você comprava, você se alinhava, e isso fazia, né, com que tivesse até a dificuldade do relacionamento, a questão com a sua filha, a questão da maternidade. Como que isso, né? Como que você vê o antes e depois, né, de você mergulhar nas ferramentas, né, de você obter essas ferramentas de Axis, né? Conta como que você contou do antes, como que fica o depois aí? O depois fica no tá tudo bem.
Tá. Eu não sou perfeita, gente, eu não tô falando aqui que eu sou perfeita, que eu não grito, que eu não surto, não é nada disso. Não é nada disso, pelo contrário, de vez em quando eu surto mesmo. Antes aqui mesmo eu tive que dar uma surtada porque a galera lá tava, entendeu? Mas talvez são coisas que eles requerem. E Aham. tá tudo bem. Então, hoje, assim, eu aprendi a, por exemplo, no meu relacionamento com meu marido, por exemplo. Hoje, se ele faz alguma coisa que não, eu aprendi a conversar e chegar e falar, olha, assim, 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 e na hora que a gente deu o ponto final, tá tudo bem. E não é assim. Antes, simplesmente eu me calava e ficava 1, 2 semanas sem falar com ele. Aí um dia talvez a gente conversasse sobre o assunto, ou se não conversava, passava por cima. Só que o que acontecia? Dali um tempo, é um looping interno. Porque se você não encara aquilo, mas não numa forma de cutucar. Eu estava até falando isso para minha irmã ontem. Eu aprendi, Uhum. não sei como, não sei se foi minha mãe, sei lá de onde que veio isso, mas eu aprendi que quando eu via algo no outro que para Tá. mim não era bom, que não era legal, eu exaltava isso nele. Tipo, você é isso, você é aquilo, imaginando na minha cabeça de Uhum. que eu tendo essa atitude, a pessoa ia parar e falar, poxa, né, eu sou isso, eu sou aquilo, então a partir de agora eu não vou ser mais. E aí, quando eu fui estudar tudo isso, foi aonde eu percebi, eu falei, não, cada vez que eu falo que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, mais disso ele é para provar para mim que ele é. Uhum. Então, foi aí que melhorou muito, porque eu aprendi a falar, Tá. no caso, na minha relação familiar aqui, meu marido, meu filho, eu aprendi a falar e aprendi que na hora do ponto final, tá tudo bem. Se eu errei, tá tudo bem. Se você errou, tá tudo bem. O que é que a gente pode fazer a partir de agora? Uhum. E isso é o que melhorou muito na questão de relação social mesmo. Só que, entre outras coisas também, tem pessoas que acabam não fazendo mais sentido para você. Sim. Às vezes você não se encaixa em alguns grupos porque o assunto delas não tem mais nada a ver com você. E aí Uhum. as pessoas percebem também. Gente, é que nem o professor Hélio Couto fala, né? Não tem como você sintonizar Jovem Pan e querer ouvir Alfa FM. É assim que Sim. funciona. Entendeu? Mas eu levo nesse patamar. Tá tudo bem, o fulano fez. Ah, tá tudo bem. Eu não vou julgar mais ele. E nem me julgar. Aí é que a pergunta nos abre para as infinitas possibilidades. O que mais tem aqui? E uma coisa muito poderosa que eu aprendi nisso, principalmente nos conflitos, é a tal da Aham. energia da verdade. Gente, é Sim. infalível. Você são vários processos, né? Tem a questão do que expande, do que contrai, enfim. Mas aí, né, quando você chama a energia da verdade em uma determinada situação, pode demorar Uhum. um dia, pode demorar 2 dias, já chegou a demorar um mês, mas ela vem. E você fica tranquilo, porque você não precisa mais segurar aquilo. Aquilo não é mais seu, você abriu mão. Você só chama, fala o que é verdadeiro sobre isso que eu não estou compreendendo. E isso já estava Ótimo. na Bíblia, né, Alessandra? Sabeis a verdade os libertará. Sim, é Entendeu? verdade. A gente, dentro de uma classe, a gente aprende várias, né? Vários aí. O não julgamento também, né, Magali, se a gente for pensar, né? O julgamento está bem claro lá quando ele fala, né? Que as pessoas estão apontando a mulher adúltera, e aí ele fala, então tô, né? Então quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Ali é o maior, né? A gente pode falar em relação ao julgamento. Então quer dizer que você é perfeito, por isso que você está julgando o outro, né? Por isso que você está tirando. Então, Eu acredito que a Bíblia é repleta, né, dessa repleta, e eu penso repleta. que a gente desenvolve durante a vida, durante, né, as ferramentas que a gente traz também durante a classe e quando a gente usa, né, e aí tá a diferença, né, Magali, porque algumas pessoas
por incrível que pareça, é capaz de passar por uma classe, é capaz de passar por todos os aprendizados e ela guarda, né? E ela fala assim, a minha vida não está mudando. E aí a gente pergunta, e aí, você está usando as ferramentas? Ah, não. Então, percebe, né? Então, aqui a Magali é um exemplo claro, né, de que ela pegou as ferramentas e ela fez uso, ela está sendo, né, as ferramentas, e é essa a diferença, sendo a pergunta, sendo um interessante ponto de vista, né, Magali, quando você fala, eu estou aqui, não está tudo certo, é exatamente isso, né, eu estou num interessante ponto de vista, porque eu não fico entrando em julgamento, em picuinha, isso está funcionando para o meu relacionamento familiar, para o meu relacionamento conjugal, para a minha vida, então a minha vida mudou a partir, né, desse momento que eu assumo esse papel, se eu posso dizer que eu assumo, na verdade, quem é a Magali, e eu não fico mais comprando, né, briga, né, literalmente, né, Magali, a gente fica no É. interessante ponto de vista, nas perguntas, no mantra. Então, é um convite exatamente para o uso das ferramentas, né, através de uma questão também que você aprende. Eu não sei se você teve a oportunidade de, logo na primeira sessão, já sair perguntando, fazendo mantra. Muitas vezes a gente já dá essas ferramentas, porque a partir daí você começa a transformar a sua vida, você já começa a observar uma transformação e de repente escolhe fazer um curso ou não, né? Também cada um escolhe o que escolhe, né? Não, você não é obrigado a nada, né? A gente costuma falar. E você fez alguma outra ferramenta, Magali? Você introduziu também? Eu me recordo de você ter contado um caso de saúde na sua família, onde foi necessário você buscar uma outra ferramenta para auxiliar, né? Conta um pouquinho para a gente sobre como foi isso. Uhum. Só para só para dar uma arrematada. Gente, Sim. não quer dizer que na minha casa não tenho problema, que eu não tenho conflito, não é nada disso. Uhum. Conflito a gente tem. Eu tenho um adolescente de 15 anos que se vitimiza, filha. Só que eu não vivo mais o conflito dele. Eu aprendi essa escolha que é uma questão que trata os meus sentimentos, entendeu? Porque quando eu falo tá tudo bem, então eu não vou ficar remoendo aquilo e eu não vou criar mais daquilo. Eu vou trazer possibilidades para que aquilo se transforme. É isso. Não é que não, agora ela tem uma casa perfeita, ninguém briga, ninguém tem conflito. Não é isso. É Sim. você conseguir administrar tudo isso com total facilidade, alegria e glória, conforme diz o mantra, e trazer infinitas possibilidades para dentro de situações que te traga coisas melhores, né? Não o pior, mas que a gente Né? possa evoluir e não regredir, né? Mas então, eu tive na família um caso de câncer, foi quando eu decidi fazer o MTV-SS. Eu fiz o MTV-SS, Uhum. eu comecei a aplicar, mas não. Aí, menina, entrou esse negócio da pandemia, aí eu parei de trabalhar e as coisas acabaram que a pessoa já até fez a cirurgia, já tá melhor, tá fazendo o tratamento, mas eu busquei a ferramenta do Uhum. MTV-SS para esse caso, entendeu? Mas eu aplico em mim todos os dias. E isso ajuda muito, Uhum. principalmente nessa época, às vezes tem um dia que a gente tá super agitado, ansioso, porque não aguenta mais ficar em casa. Ai, o que vai ser hoje, né? Sim. Apesar de eu estar trabalhando em casa, a gente capta aquilo que não é nosso, né, Alessandra? Então, assim, Sim. pensa, eu moro em apartamento, Uhum. tem família em cima, tem família embaixo, tem família do lado, e eu tô aqui fazendo o quê? Quando você catalisando, né? Tudo aquilo É. que todo mundo tá pensando, e aí você começa a viver aquilo que não é mais seu, entendeu? Sim. E aí é que vem a outra ferramenta, a quem pertence isso. E não é só usar a ferramenta, é conseguir compreender a resposta da ferramenta, né? De quando fica leve, puta, ficou leve, não é meu, devolve. E aí você só faz assim, graças a Deus, o que mais tem para mim hoje? Entendeu? Mas foi isso.
É bacana você fazer, né? Porque muita gente, principalmente nesse período de pandemia, se vê muito bem, né? Estou muito bem, eu estou saudável, minha família está saudável, né? As coisas estão acontecendo, estão correndo, né? Na medida do possível, estou feliz. Só que, de repente, bate uma tristeza, uma ansiedade, algo que, opa, não estava aqui, de repente surgiu. E aí, essa ferramenta preciosa que a Magali está falando, e aí fica de contribuição para você que escolheu, né, assistir a essa live com pessoas que já têm essa ferramenta e algumas vezes esquece de usar, é uma ferramenta preciosíssima. Né? Então, a gente faz a pergunta: a quem pertence isso? E muitas vezes, se aquilo não é nosso, né? Se aquilo. E muitas vezes a gente percebe que não é, porque a gente está numa frequência maravilhosa, está tudo bem na nossa vida, estamos saudáveis, felizes, e bateu uma ansiedade, uma dor, algo que não é nosso. Quando a gente faz essa pergunta, já começa a mudar, né, a situação. É incrível. Então, principalmente nesse período de pandemia, usem e abusem. A quem pertence isso? É simples assim. Né? Para quem tiver curiosidade de pesquisar, a gente pode compartilhar com vocês um vídeo, né, do Dr. Denrir, que é o co-criador de Axis, falando um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu estava lembrando dele hoje, né, Magali, que lá nos barquinhos de Veneza já estão sendo liberados, e inclusive ele faz esse vídeo num barquinho lá em Veneza, então é bem Ai, que bacana. chique, né? A gente compartilha com vocês, né? Então, Magali, você até chegou a comentar, né, no depoimento sobre a sua transformação, que até a questão financeira ali mudou para você, que é uma questão que pega, né, para as pessoas algumas vezes. O lidado, ter a relação com o dinheiro, receber, muitas vezes não é algo fácil, não é algo praticado nessa realidade. Né? Muitas vezes eu percebo as pessoas com dificuldades, né, em relação a dinheiro, né, em relação a ter dinheiro. Muitas vezes até os que têm falam que não têm. Como que foi essa questão para você, né, em relação a investir no seu autoconhecimento, nesse curso, até mesmo porque você tem uma questão financeira, como que você conseguiu dar a volta por cima, né, para que as pessoas também consigam aprender com a sua experiência? É uma questão de perceber, né? Quando você faz o que você gosta, o seu dinheiro rende. Quem nunca? Quem nunca Hum, percebeu? Nossa, às vezes você pode olhar, às vezes você vê uma família que nem tem uma. Ninguém tem uma profissão mega, ninguém é um empresário, mas eles têm de tudo. Aí às vezes tem uma pessoa que tem, ó, ganha bem, né? E vive atolada. E olha pro outro e fala, nossa, ele nem tem o tanto de dinheiro que eu tenho, uhum, mas ele vive melhor do que eu. Por quê? Porque eu aprendi que o dinheiro não é papel. Dinheiro é energia, dinheiro é tudo. Dinheiro é eu ganhar um bilhete do meu aluno falando que me ama. Isso é dinheiro, entendeu? uhum, Dinheiro é quando a minha filha, o meu filho me dá um abraço e fala que eu sou a melhor mãe do mundo. Isso é dinheiro. Porque você está na sintonia do quê? Do amor, da felicidade, você está vibrando alto. E quando você está vibrando alto, o dinheiro vem. E ele vem de inúmeras formas que não é só papel. E aí as coisas começam a se transformar e você começa a ter uma outra relação também com dinheiro de papel. Por quê? Às vezes aquelas coisas que você consumia para uhum. satisfazer o seu ego já não faz mais sentido. Você não precisa mais consumir aquilo para satisfazer o seu ego, ficar feliz durante 5 minutos e daqui a pouco tá depressivo de novo. Você entendeu? Então Sim. é isso que às vezes eu falo para as pessoas: dinheiro não é só papel, não é só o que está no seu olerite, não é só o que está no seu banco, é muito além. Então, se você faz o que você gosta, se você faz o que você ama, e tem a lei do dar e receber, Uhum, né? Se você consegue doar, e não é doar papel, dinheiro, é doar um tempo, é doar um pouco mais no seu trabalho que você gosta,
doar para alguém que está precisando de uma palavra, as coisas começam a fluir e começam a aparecer na sua vida, entendeu? Porque, por exemplo, nessa questão que eu te falei do ano passado que roubaram meu carro e no final das contas eu consegui comprar um carro zero e quitar meu apartamento. É claro que tudo sempre unido com o meu marido, porque assim, aqui em casa é tudo junto, a gente não tem separação. O que é dele, o que é meu, entendeu? Sim. Tudo unido. Mas só que é o seguinte, nossa, ela comprou o carro zero e quitou o apartamento, ela fez, roubou, matou alguém ou só... Não, a situação que se formou ali para mim tornou possível com que eu tivesse acesso àquela bênção na minha vida. Então isso é o dinheiro. Porque eu poderia ter ficado chorando lá, as pitangas, ter pego o dinheiro do seguro e ter comprado outro carro velho e tá pagando meu apartamento ainda chorando porque tô sem dinheiro no momento de pandemia. Ai, meu Deus do céu, e se alguém ficar sem emprego, como é que eu vou pagar? Então é muito além. É isso que a gente às vezes tenta explicar para as pessoas e elas não conseguem compreender, né? Aí o que acontece? Eu saí do conceito de sorte. Eu tinha uma crença limitante de que a pessoa, quando ela tem uma situação melhor de vida, é porque ela teve sorte na vida. Sim. É sorte, Ale? É sorte? Logo, se eu não tenho sorte, eu não tenho dinheiro, né? As pessoas fazem isso, né? Se eu não tenho sorte, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho sorte, eu não tenho marido. Se eu não tenho sorte, eu não tenho filho. Se eu não tenho sorte, eu não tenho nada. E não é sorte. É o que você é o que você é na sua essência, é o que você vibra. Mas eu acho que o ser humano ele está condicionado ao que é difícil, né? Se é difícil é bom, porque se for muito fácil não presta. Então, quando você só faz uma pergunta é muito fácil. Ah, esse negócio não é bom não, é muito fácil. E aí que a gente não, às vezes as pessoas não conseguem receber, praticar e descobrir algo muito mais lindo e maravilhoso que tem na vida, gente. É uma coisa que só sentindo. Eu acho que não tem nada que eu vou falar aqui que eu vou conseguir expressar o que eu sinto. Porque sentimento é uma coisa... E o que cria, não é o sentimento? Sim. Esse é o segredo que o segredo não conta, né, Ale? Sim, na verdade a gente está emitindo, né, para o universo a nossa verdade, a essência, exatamente isso que você falou. Para mim também não foi diferente, né? E Magali, eu não sei se você ainda já teve a oportunidade de ler, acabou de sair o livro, Dinheiro Não É o Problema, você que é... Eu vi o que você postou. Sim, eu vi, mas eu quero o físico. Eu tenho uma crença limitante. Então, eu tenho uma crença limitante com e-book. Eu começo a olhar aquele negócio, eu preciso quebrar ela ainda. Então eu prefiro o físico, porque eu ainda tô presa. Tô presa lá no pensamento cartesiano, que eu tenho que grifar, que eu tenho que fazer a anotação do lado, entendeu? Não, mas... então não. Tá tudo certo, Magali. Tá tudo bem. Sem pontos de vista aí. O interessante, né, que eu ia falar desse livro é que ele traz exatamente isso, tudo que você acabou de falar, né? Traz essa energia de que as pessoas elas associam essa realidade de ter sorte, né? De que as pessoas têm dinheiro porque têm sorte. Então, logo você não tem o dinheiro, né? Os ricos, eles pertencem a uma classe que não é legal. Os ricos não são pessoas legais, então logo eu não vou querer ser rico porque eu não vou, consequentemente, eu não vou ser legal, né? Um exemplo aí. Então, existem muitos pontos de vista, muitos julgamentos, muitas crenças que envolvem esse assunto. Logo, o que faz com que a gente não receba, né? Que está tudo associado ao nosso receber ou não. Que é a mesma coisa daquela questão, né, Magali, quando alguém chega e fala para você, nossa, Magali, você está tão bonita com essa blusa, né? Aí você fala assim, mas é tão velhinha. São seus olhos.
São seus olhos. Então, o que que você está fazendo ali? Você não está recebendo. Então, para quem tem a disponibilidade de ler aí em Kindle, já está disponível. Só me pedir o link para comprar diretamente no Kindle. Chama Dinheiro Não É Problema. Você é. Tá? Eu estou divulgando lá nos grupos. É do Dan Heer, Gary Douglas, juntamente com Dan Heer, né, que eles fazem uma discussão em relação a esse assunto. Está muito bacana, eu ainda não li inteiro, já estou começando a ler, mas é um pouquinho de que eu já li é exatamente essa visão que a Magali trouxe, né, do fazer mais do que você gosta, né, de colocar a sua grandeza no mundo. Por que que a gente faz, Magali? Se diminui. A gente acha, né, a gente vai para o lado medíocre da coisa, que é não, olha a grandeza ali da Magali. Eu não sou igual ela, eu sou pequenininha, né? Nunca que eu vou estar fazendo uma live, nunca que eu vou estar falando sobre a minha vida para as pessoas. Percebe? Isso é se diminuir quando você tenta se comparar ao outro, porque nós somos seres divinos, incríveis, maravilhosos, né? Se nós Perfeito. somos seres únicos, perfeitos aos olhos, né, do Criador. Então, por que que a gente tenta se diminuir, né? Se comparar, né? Falar que a gente não é tão bom, é realmente a gente colocar essa grandeza no mundo. E quando a gente coloca a nossa grandeza, né? Fala assim, eu sou o grande, né? Eu sou que posso mudar a minha realidade, a realidade muda, né? Exatamente, e isso reflete na nossa questão de relacionamento, sim, reflete na nossa questão, né, pessoal e reflete em relação ao nosso dinheiro, né? E a gente acaba recebendo mais. É exatamente isso que a Magali fala. E de repente essa realidade vai ver como um milagre. E por que não, né? Por que não chamar de milagre? Realmente, né? Poder pagar as minhas contas, ainda sobrar dinheiro, né? E receber os abraços das pessoas que estão à minha volta, receber os elogios e receber de mim. É o principal, receber da pessoa grandiosa que eu sou, né, da pessoa maravilhosa, que principalmente a gente é que a gente não reconhece. A gente fica sempre olhando no outro, né, Magali? Ah, e o outro é isso, e o É. outro é aquilo, gente, né? E essa facilidade que Axis Uhum. traz é você ter vivido uma vida lascada até hoje, mas hoje você recebeu a consciência, você simplesmente fala, ok, vivi tudo isso até hoje, mas não quero mais. E o que mais Sim. é possível a partir de agora? Vamos parar de viver do passado. Se ontem, Hum, o ontem já foi. E aí vem todas as outras questões de que agora você está criando o amanhã. Então, se sim. agora você continuar lá é, macerando aquele sentimento de ontem, você está criando mais do mesmo. E é isso que a gente está sempre ali falando, né? Está sempre ali Sim. falando, mas as pessoas não conseguem, porque elas ainda têm aquele sentimento de que é como se nutrir todo aquele desespero, todo aquele rancor, toda aquela. Eu vejo muita gente com rancorosa, com mágoa Hum, do outro. E quando às vezes fala para mim, porque o fulano é isso, 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 assim, mas o quanto que o fulano tá dizendo para você que na verdade você é isso e não é ele. Quanto uhum. que, então quando você começa a ter esse olhar de que o outro é o espelho e você começa a ver, o fulano é isso, aquilo, você fala, não, mas se o outro é o espelho, aonde é que está isso em mim? Ok, aí Axis vem, não importa onde está isso em você. O que importa é tudo que isso aí representa, vamos criar, entendeu? Enunciado aclarador e a partir de agora. O que, que eu posso fazer diferente? E se amanhã aquilo está persistindo na sua cabeça, ok? O que, que eu posso fazer de diferente hoje para que Perfeito. isso, para que eu possa sobrecriar isso na minha vida? E todo dia eu tenho alguma coisa para me sobrecriar, entendeu? Como é que eu posso sobrecriar a minha relação com o meu filho? Como é que eu posso sobrecriar o meu trabalho? Que nem hoje eu preciso. Como é que eu posso sobrecriar o meu trabalho hoje? Entendeu? Eu sou educadora, os meus alunos eles estão seguindo através de apostila. Nós estamos seguindo aqui, fazendo vários cursos, claro que todos eles são válidos, e eu estou sentindo que a minha conexão com eles está
por um fio. E aí eu fico, ok, como que eu posso sobrecriar tudo isso? Aí você Sim, começa a receber os insights. Aí quando você recebe o insight, você fala, ok, eu posso usar um aplicativo e dar aula para eles, ok, gente, mas eu trabalho, eu não sei qual é a realidade financeira de todos os meus alunos. Pode ser que alguém lá não tenha acesso. E eu não posso dar desigualdade de aprendizagem para eles. Então eu fico na pergunta. E aí, sim, aí é que tá. Você começa a ter insights, faz isso, faz aquilo. Aí você começa a anotar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E você não fica preso reclamando. Que é outra sim. coisa que eu sempre falo, gente, reclamar. Vamos lá na epistemologia da palavra. O que, que é o re? Re é repetir. E o que, que é clamar? É a mesma coisa que está lá ajoelhadinho falando para o Pai do Céu, dá mais disso para mim. Entendeu? Então as pessoas estão sempre reclamando e vivendo mais do mesmo amanhã, e elas passam 20, 30, passam a vida inteira vivendo e não percebe que tem algo lindo e maravilhoso para elas viverem por Perfeito. detrás do véu, entendeu? Ah, é Muito muita bem. coisa, né, Alessandra? É assunto para umas 3 lives aí. A gente Aff, Maria. só lembrando que a gente está chegando nos 4 minutos finais, então já vou começar a agradecê-la, né, por aceitar esse desafio, que a gente pode chamar aí, né, contar para o pessoal como foi essa sua experiência, né, através das ferramentas de Axis, e o quanto, né, de transformação você pôde obter, e o quanto aí também podem obter de transformação através de só o que a gente disse aqui, né? E também se escolher receber uma sessão, a Magali está lá em Osasco, né? Eu estou aqui no Butantã, eu estou em São Paulo, para quem está em São Paulo, aí capital, com atendimentos na Paulista, espaço no Alto da Lapa, e o que mais é possível. Gratidão, Rita. Amei também a sua Gente, a Rita é uma linda, né? Você sabe que eu fiz um vídeo há muito tempo que eu falei que eu ia abrir um canal no YouTube e eu não consegui editar o vídeo e eu desisti do vídeo. Mas tudo bem, eu fiquei na pergunta o que é certo sobre isso. E ela foi a única pessoa que viu o vídeo. E ela falou assim: Uau, nossa, Magali, você é uma graça. Ela é uma graça, ela é uma graça. E ela também precisa de um espaço desse, Ale. Que ela tem sim. muito para dar, mas ela tem vergonha. Vamos quebrar essa crença, Ritinha. Vamos marcar uma live pela conta dos cones, que mais é possível, e também das transformações, né? Que foi possível, que eu sei que ela tem muita experiência para dividir com a gente, né? Uma É. pessoa de muita, muita experiência e muita abrangência aí da vida, né? E é isso Uhum. que a gente precisa, né? De histórias como a sua, de histórias como a dela, histórias como a nossa, de que é possível sim criar uma outra realidade, né? A partir das ferramentas que nos é disponibilizada, porque como você falou, se hoje de repente a gente não se vê na vida que a gente deseja, é por conta das escolhas que a gente fez lá no passado, né? Então, como seria hoje fazer novas escolhas para que novas experiências surjam, né? Novas possibilidades. Porque não adianta, né, Magali, como você disse, se eu continuar escolhendo a mesma coisa, mesmas escolhas, igual aos resultados. Então, se você escolhe Escolhas criam, né? se você escolhe algo diferente, hoje, como seria a partir de hoje começar a escolher diferente na sua vida? Esse é o nosso convite para você escolher. É. Só para arrematar, eu não sei se vai dar tempo, usem, abusem das ferramentas. A quem pertence isso e como pode melhorar. Cuidado com o como pode melhorar. Quando perguntar como pode melhorar, não faça a pergunta com o sentimento pior do mundo que você já tem em relação à questão. Faça a pergunta do como pode melhorar com o sentimento de como pode melhorar para que aquilo vire amor dentro de você. Então, cuidado com como pode melhorar, tá? E o que mais é possível. Isso começa por aí, que as coisas vão se alinhando, você vai buscando e vai aparecendo e vai chegando e vai ficando tudo lindo e maravilhoso.
Sim, gratidão, Rita, imensa. É isso aí, escolhas diferentes, novos caminhos. Agradecer a Sil, que comentou, né, sobre a classe de MTVSS. É uma classe fantástica também, aí você que deseja escolher, né? Escolhe vir, vem. E Magali, mais uma vez, um beijo grande. A gente está com uns 20 segundos contados aqui. Tudo de bom. Gratidão, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até logo, Tchau. Magali. Um beijo Até grande logo. para vocês. Gratidão pela presença. Gratidão.